Bem, um dos tópicos que vai cair na prova, né, dessa última parte que a gente viu, são os potenciais termodinâmicos, ou seja, as transformações de Legendre que permitem obter todos os potenciais termodinâmicos de interesse. No nosso caso, esses potenciais são a energia interna, né, que é um deles, o potencial de Helmholtz, a entalpia, potencial de Gibbs e, em princípio, qualquer outro potencial que é obtido da transformação de Legendre da energia interna, né, trocando as variáveis extensivas pelas respectivas variáveis intensivas. Tá? Aqui eu chamei de PI e PK, né, que são associados aos parâmetros termodinâmicos correspondentes, ou seja, as variáveis conjugadas xi, xk, sendo que xi e xk pode representar qualquer par de parâmetros extensivos do problema. Tá? Por exemplo, xi pode ser a entropia e o xk pode ser o número de mols de uma das componentes. Né? Aí os parâmetros intensivos correspondentes vão ser a temperatura e o potencial químico correspondente. Bem, o que esses potenciais têm de diferente, né? Eu parto da energia interna, que depende de entropia, volume, número de mols. Aqui eu estou colocando uma única componente, mas poderia ter mais, N1, N2 e assim por diante. E eu vou fazer uma transformação de Legendre desse potencial para outros potenciais, F, H ou G. O F vai ser o que? Eu troco entropia por temperatura. F é o potencial de Helmholtz, ou energia livre de Helmholtz. Como a gente viu, tem a ver com o trabalho disponível na forma de energia. Né? O H, a entalpia, eu troco volume por pressão. Então depende de entropia, pressão e número de moles. E a entalpia é interpretada como calor, energia disponível na forma de calor no sistema. Lembrando que F é conveniente quando você tem contato com o reservatório térmico a temperatura constante, e o H quando você tem um contato com o reservatório de pressão, né, e portanto a pressão mantida constante. Já o potencial de Gibbs, eu faço duas trocas de variáveis, o S pelo T e o V pela pressão. Tá? O número de moles é sempre mantido na mesma dependência da energia interna. Existem outras transformações de Legendre, como eu discuti em aula, mas eu não vou explorá-las aqui. Bem, como é que eu consigo chegar nessas transformações de Legendre? Esse é o nosso próximo passo. Bem, por exemplo, como é que eu obtenho então cada um desses potenciais termodinâmicos que estão à esquerda? Eu vou partir, né, da energia e vou obter o potencial de Helmholtz. Então a transformação de Legendre apropriada é F igual energia menos o produto das variáveis que estão sendo trocadas entre elas. Então o F ele depende de T e não de S, portanto a dependência, para aparecer a dependência em T, eu transformo a energia menos o produto das variáveis que eu estou trocando, nesse caso S com T. Tá? Essa é a transformação de Legendre apropriada. Da mesma forma, para o H, tá? O U, o princípio é menos o produto das variáveis que eu vou trocar. No H, observe bem, eu estou trocando com relação à energia, estou trocando o volume pela pressão. Só que o volume, a variável conjugada ao volume, não é P e sim menos P. Então aqui vai ficar mais P vezes V, porque menos P vezes V, com esse sinal menos dá um mais. E finalmente o potencial de Gibbs, né? Eu troco tanto a entropia pela temperatura e o volume pela pressão. Então são duas transformações simultâneas. Tá? Então tá aqui as transformações de Legendre que levam aos novos potenciais. Claro, né, isso só não é suficiente. Vamos, por exemplo, pegar o F, só para lembrar. F igual a U menos TS. Como eu quero uma função do lado esquerdo que seja função de T, V e N, mas do lado direito eu tenho uma função que depende de S, V e N,
Então, se eu só escrever isso, obviamente eu não vou ter uma função que é só função de TV e N, porque está aparecendo o S aqui. Então, eu tenho que eliminar o S. Como é que eu elimino o S? Pega a função original, que é a energia, né? E utiliza del U, del S, com V e N fixo. Isso te dá a temperatura como função de S, V e N. Nesse problema, se eu vou obter o potencial de Helmholtz a partir da energia interna, eu tenho que conhecer a energia interna. Então, a energia interna é uma função dada, né? Vou colocar aqui numa outra cor, né? U de S, V e N é conhecida. Então, a gente conhece essa função. A gente sabe exatamente como que é a cara dessa função U de S, V e N. Então, quando eu derivo U com relação a S e obtenho essa expressão, eu tenho uma expressão para temperatura em função de S, V e N. Se eu quero eliminar o S, o que eu faço? Eu venho aqui e inverto. Se eu tenho T como função de S, V e N, eu posso escrever S como função de T, V e N. Tá? Próximo passo, então, é muito simples. Eu pego esse S, que agora só depende de T, V e N, então é uma função que só tem T, V e N, jogo aqui e elimino esse S. Jogo no S que está na expressão da energia, elimino o S. Quando eu combinar esse resultado, eu vou ter uma função que é completamente função de T, V e N, que é o F procurado. Tá? E é assim, da mesma forma, para as outras, né, transformações de Legendre. A transformação inversa, como é que eu faço a transformação inversa? Então vamos lá, transformação de Legendre inversa. Suponha que eu tenha então a função de Gibbs, a energia livre de Gibbs, que depende da temperatura, pressão e número de mols. Então essa função é conhecida, ela é dada no problema, ou você conhece experimentalmente, você obteve essa função. Mas o que eu quero não é o potencial de Gibbs, eu quero saber quem é a energia interna do sistema, que é uma função de S, V e N. Então, obviamente, eu tenho que fazer troca de variáveis de novo, T por S e P por V. Tá? Essa é uma chamada transformação inversa, porque agora eu vou pelo caminho oposto. Tenho G e quero obter U. Como é que eu faço? Bom, se eu tenho a expressão G igual a U menos TS mais PV, né, para obter o U, passo o TS e o PV para o lado esquerdo, eu vou ficar com isso daqui, ó, U igual a G mais TS menos PV. Pronto, essa é a transformação de Legendre inversa. Por quê? Porque se eu tiver o G, eu sou capaz de eliminar o T e o P nessa expressão e obtenho o U como função de S, V e N. Como é que eu elimino o T e o P? Eu vou precisar das derivadas que fornecem o T e o P, sabendo quem é o G. Bom, se eu sei quem é o G, lembra? dg é igual a quem? Né? dg é igual menos S dt mais VdP mais mi dn. O mi dn é a mesma função, a mesma dependência, né, que tem o diferencial da energia. Mas como eu quero escrever, olha só, eu quero escrever o T que está aqui e o P em função de S, V e N, então eu preciso ter uma equação para o T e para o, ou melhor, para o S e para o V, né? Acho que eu falei o contrário ali antes, né? Bem, eu preciso de uma expressão para o S e para o V pelo seguinte, porque o dg permite, através de sua derivada, obter esse fator e esse fator aqui, que são o S e o V. Então é isso que eu vou usar. Então, del G, del T, né, com P e N fixo é o menos S. E o del G, del P, com T e N fixo, isso é o V. Tá? Lembrando, G é função de quem? G é função... Vou botar para cá. Ou mais para cá. Pronto.
O G é função de TP e N. Portanto, o S que sai daqui vai ser também função de TP e N. E da mesma forma, o volume, função de TP e N. Então eu tenho duas funções S e V que dependem de TP e N. Tá? Como eu cheguei nessas expressões, eu posso inverter as duas e, como são duas equações, duas variáveis que eu quero inverter, eu mudo onde tem temperatura e onde tem pressão para uma dependência somente em quem? No volume e na entropia. Tá? Da mesma forma que eu faço na transformação de Legendre usual, eu uso as derivadas para obter equações que permitam substituir, nesse caso, né, o T e o P por funções somente de S, V e N. Tá? E faço isso também no potencial de Gibbs, que é dado como função de TP e N. Eu pego o T e o P nessa função aqui, e usando essas equações, eu substituo T e P por uma função de S, V e N. Então, tudo que está do lado direito, agora vai depender somente de S, V e N, e eu cheguei na função que eu queria, U como função de S, V e N. Bem, com isso eu vou encerrar essa revisão das transformações de Legendre para obter os potenciais, porque a gente já fez até bastante exercício, né, para obter potenciais termodinâmicos. Talvez ainda faça mais um hoje, vou pensar nisso. Eu acho que todas as ferramentas importantes estão aqui para que vocês saibam obter esses potenciais termodinâmicos. Qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo WhatsApp e até no máximo segunda-feira. Tá? Terça-feira já não dá para tirar muita dúvida, né? Porque é o dia da prova. Né? Então vamos para o próximo assunto. Bem, o próximo assunto, pessoal, que a gente estudou e que vai ser importante, que vai cair na prova também, é a questão das relações de Maxwell, né, que são relações entre as derivadas segundas mistas, entender como usar aquele quadrado termodinâmico, tanto para obter os diferenciais e os potenciais termodinâmicos, como para obter a relação entre as derivadas segundas. Né? E, finalmente, a redução das derivadas, tá? Que eu vou fazer uma breve revisão e a gente vai fazer alguns exemplos a mais, além dos que a gente já fez em sala de aula. Ok, então, o que são as relações de Maxwell? Né? Quem são essas relações entre derivadas segunda dos potenciais? Aí quando eu falo em derivada segunda, a primeira coisa que vem à mente para vocês é, poxa, você está falando de derivada segunda, mas a relação que você está apresentando é entre derivadas primeiras. Mais ou menos, porque olha só para essa derivada, vamos supor essa derivada que eu coloquei aí em branco. Né? Aqui é uma derivada de, obviamente, derivada primeira, né? Del S, del P. Você não está vendo um del 2S, del 2 alguma coisa. Mas, na verdade, você tem que lembrar que o S ele pode ser obtido como uma derivada de algum potencial. Que potencial é esse? É a primeira pergunta que você deve se fazer. Para saber que potencial é esse, a minha dica é sempre olhar quem são as três variáveis que aparecem no denominador da derivada e as que estão mantidas fixas aqui. Tá? Se você olhar bem, ó, P, T e N. Então, essa função S tem que ser uma função de P, T e N, certo? Aí eu pergunto para vocês, quando é que S é uma função, né, de T, P e N? Tá? Bom, ela só pode ser função de TP e N se ela for derivada de um potencial que é função de TP e N. Que potencial é esse? Se vocês já se acostumaram com os potenciais termodinâmicos, você vai ver que esse potencial é o potencial de Gibbs, tá? Como a gente já viu lá em cima. Tá? Então o S deve ser obtido como derivada de G. Bom, quem é o DG? Vamos lá, quem é o diferencial DG? Essa altura também vocês já devem estar acostumados. DG é menos S, dt mais V, dp mais mi dn. Tá? Se não quiserem decorar, daqui a pouco eu lembro, né, como que a gente pode obter esse diferencial usando o quadrado de Maxwell, mas deixa isso para daqui a pouco. Uma vez que eu tenho esse diferencial, né,
É óbvio que a derivada de g com relação a t é quem? Del g, del t. É isso daqui, ó. É o coeficiente de dt. Da mesma forma que del g, del p é o coeficiente de dp. Del g, del n é o coeficiente de dn. Tá? Então, o s nada mais é do que a derivada de g com relação a t. Portanto, eu posso escrever menos s igual del g, del t, mantendo p e n fixo. Agora, deriva dos dois lados. Né? Deriva com relação a quem? Eu não estava interessado na derivada de s com relação a p. Lembra lá. Ó, a derivada que eu quero achar uma relação, que eu chamo de relação de Maxwell, é essa daqui. Del s com relação... Então, eu vou derivar isso aqui com relação a p. Tá certo? Isso vai me dar o quê? Menos del s, del p, com t e n fixo, igual a derivada segunda de g, del p, del t. Tá? Bom, mas a gente sabe que esse diferencial que está aqui é um diferencial exato. Tá? Porque todos os potenciais, eles não têm esse nome de bobeira, que nem os potenciais que você aprendeu em mecânica, né? No curso de Física 1. Se eu posso escrever uma coisa que eu chamo de potencial, energia potencial, é porque tem uma força conservativa por trás. E se tem uma força conservativa, isso implica matematicamente que a derivada segunda, né, do potencial mista, ela tem que ser idêntica, não importa a ordem em que eu derivo, né, se é com relação à primeira coordenada e depois a segunda, ou o contrário, primeiro a segunda coordenada, depois a primeira coordenada. Vejamos. Então, se você olhar aqui, a derivada segunda, eu derivo primeiro com relação a t, depois com relação a p. Mas isso não pode ser diferente de quem? De del 2g, del p, del t. Isso tem que ser igual, né, a essa derivada segunda, del p, del t. Por causa do fato de que esse diferencial dg é exato. Tá? Isso é uma questão matemática. Então, essa igualdade sempre vai valer. A igualdade entre as derivadas mistas, para qualquer um dos potenciais. Aqui a gente está usando o g. Então, nesse caso, quem é del 2g, del p, del t? Estou derivando primeiro com relação a p, portanto, eu derivo del g, del p. Del g, del p é esse coeficiente, é o v. Né? Então, fica del t, del g, del p, del g, del p é o volume, então fica del v, del t. Se eu estou derivando com relação a t, as variáveis que estão fixas são p e n. Tá? E é aqui que aparece a relação de Maxwell. Por quê? Porque essa derivada tem que ser igual a essa daqui, não pode ser diferente. Portanto, conclusão, né, menos del s, del p, com tn fixo tem que ser igual del v, del t, com pn fixo. Essa então é a chamada relação de Maxwell entre as derivadas, tá? Aqui envolve derivadas primeiras, mas a gente viu que a origem delas são derivadas segundas. Certo, bom, vocês podem achar várias dessas relações, tá? Várias. Eu vou dizer que todas elas vão estar contidas no que a gente chama o quadrado de Maxwell. Mas o que é o quadrado de Maxwell? Bom, o quadrado de Maxwell vai ser um objeto que nos ajuda a obter todas essas relações sem muito trabalho, né? Eu tenho o meu jeito de lembrar, vários físicos tentam utilizar genialidade, sabedoria na hora de pensar. E tem duas setas aqui. Tá? Ok. Como é que eu uso o quadrado de Maxwell? Por exemplo, para obter essa relação que está em cima. Primeira coisa, se você vir que no quadrado, ó, tem vários potenciais, os potenciais estão sempre nas laterais do quadrado, tá? Tudo isso são os potenciais, e nos vértices estão as variáveis. Quer dizer, a energia depende de quem? De V e de S. E N, que não está no quadrado. O que não está no quadrado é mantido fixo, tá? Mas o U depende não só dessas duas variáveis, depende de N também.
E se tiver mais componentes, vai ter N1, N2 e assim por diante. Mas ele não aparece no quadrado, significando que eu não vou mexer nessas variáveis para achar a derivada que eu quero aqui. O F, potencial de Helmholtz, depende da temperatura e do volume. São os dois vértices ao lado do F. Tá? Além do N, da mesma forma que depende da energia. O G, potencial de Gibbs, depende de temperatura e pressão. São os dois vértices ao lado de G. E o H depende da pressão e da entropia. Os dois vértices ao lado da entropia. Tá certo? Uma das primeiras coisas que a gente pode obter do quadrado, então, é o seguinte. É uma relação entre derivadas. E a derivada que eu quero obter aqui, por exemplo, del S, del P com Tn fixo. Vamos verificar que isso daqui eu posso obter do quadrado. Tá? Como é que eu uso o quadrado? Quem aparece no numerador da derivada é a primeira variável da qual eu vou partir. Então está aqui, ó, vou sair daqui. A segunda variável, né, é o P que está no denominador. Então eu vou partir daqui e vou passar pelo P. Vamos fazer esse caminho aqui. E finalmente, a terceira variável é aquela que está fora, mantida fixa. O N está sempre mantido fixo porque ele não aparece em nenhum momento nesse quadrado. Então o N é sempre fixo. Então a primeira, que não é obviamente fixa, mas que aparece na derivada, é o T. Então o caminho é esse, del S, del P, com T fixo e N fixo. Tá? Em outras palavras, eu percorro um caminho que é esse aqui. Tá? Para ir de S até T. Certo? Acho que é meio fácil de decorar isso, né? Del S, del P com T e N fixo. Tá certo? É o lado esquerdo, exceto pelo sinal. O sinal a gente já discute. Qual é o próximo caminho? São dois caminhos que eu sempre percorro no quadrado termodinâmico para achar a relação entre as duas derivadas. O próximo caminho tem a ver com a segunda derivada, né? Mas isso daqui eu vou ter que obter, eu não sei disso daqui, eu vou mostrar que é isso daqui. Então esquece isso, isso aqui eu não sei ainda. Mas como é que eu obtenho a igualdade que eu quero, né? Que vai ser a igualdade acima? Eu vejo qual das variáveis não apareceu no caminho. O caminho está aqui, ó. Apareceu o S, apareceu o P, apareceu o T. Né? Variável, lembra, são sempre os vértices. Né? Então só não apareceu o V. Então é por aí que eu vou começar a percorrer o outro caminho. E aí uma coisa que você tem que lembrar é que esse outro caminho ele tem que começar paralelamente ao primeiro caminho. Em outras palavras, eu não posso vir para cá, porque aqui não é paralelo, ele vai ser perpendicular ao caminho que eu tinha percorrido quando eu saí do S. Né? Então se eu vier para cá é perpendicular, não posso, tem que ser paralelo, então tem que ser para cá, certo? E aí eu percorro, né? Lembrando a mesma regra, eu saio. Deixa eu usar outra cor aqui. Eu saio de V, percorro paralelamente ao primeiro caminho, cheguei em T, eu vou para o próximo, que é o P. São sempre três variáveis no caminho. Né? De onde eu parto, que é o V, isso vai aparecer no numerador da derivada. A segunda variável que aparece nesse caminho aparece no denominador da variável, da derivada. E a terceira é aquela que é mantida fixa. Então, esse caminho segue essa direção, essas direções e sentidos. Tá? E a derivada que aparece, quem é? Vamos escrever do lado direito aqui. Então, vamos lá. Eu escrevi primeiro del S, del P com T e N fixo, ou seja, del S, del P com T e o N fixo, porque o N não aparece no quadrado. Tá? É igual a quê? É igual a del V, del T com P e N fixo, porque agora eu estou percorrendo esse caminho. Então vamos escrever lá. Del V, del T com P e N fixo. Essa é a regra. Se você aprendeu como percorrer o caminho, como cada uma das variáveis aparece nas derivadas, então você entendeu tudo. Se não entendeu, volta no que eu falei, volta uns um minuto, dois atrás e ouça de novo a explicação. Se tiver ainda dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp, tá certo?
Bom, eu achei uma igualdade entre as derivadas. A pergunta agora é, o sinal relativo entre elas é positivo ou negativo? Tá? E aí eu só tenho que olhar uma coisa muito simples. Sempre a variável que aparece no denominador das derivadas é que vai determinar quem é o sinal. Então eu tenho que olhar para o P e para o T nesses caminhos aqui. Vamos assinalar quem é o P, quem é o T. P está aqui e o T está aqui. E agora eu olho para as setas. Quando a seta estiver chegando na variável, né, eu uso o sinal negativo. Quando a seta estiver saindo da variável, eu uso o sinal positivo. Vamos lá. Em P a seta está saindo, então sinal mais. Em T a seta está chegando, sinal menos. Então mais com menos é um sinal menos, né, relativo. Portanto, o sinal aqui é menos. Essa é a relação entre as derivadas. Outro jeito de lembrar isso, pega essas duas variáveis que aparecem no denominador, que estão aqui, e simplesmente olha, as duas setas estão saindo ou chegando, ou uma está saindo e outra está chegando. Se as duas estiverem saindo dessas variáveis ou as duas estiverem chegando, o sinal é sempre positivo entre elas. Se uma estiver saindo e outra chegando, o sinal é negativo, como é o caso. E que recupera o resultado acima, né, que era menos del S del P Tn fixo é del V del T Pn fixo. Exatamente isso aqui, tá? Como a gente queria. Então, primeira coisa que você aprende no quadrado termodinâmico é obter essas relações entre as derivadas, tá? Esse quadrado eu vou dar na prova, você não precisa decorar, é bom decorar, que mostra que você trabalhou bastante e vai sair bem na prova, tá? Mas eu vou dar no dia da prova, eu deixo lá uma coisa a menos para você decorar, apenas saiba usá-lo, tá? E aí você consegue obter relação entre todas as derivadas dessa maneira que eu mostrei, né? Outro exemplo poderia ser, por exemplo, eu pegaria del V, del S com P fixo e N fixo, né? O que vai dar isso? Olha, se eu comecei por V, fui para o S e cheguei em P, deixa eu apagar isso daqui para ficar agora. Então vamos lá. Suponha que eu queira del V, del S com P fixo e N fixo. Del V, del S com P e N fixo. Quanto que vai dar isso? Bom, eu só tenho que olhar aqui. Começa em V, S é a segunda variável, P é a terceira. Então, del V, del S com P e N fixo. Isso vai ser igual a quê? Eu vou para a única variável que não aparece nessa derivada, que é a temperatura, percorro um caminho paralelo no sentido oposto. Então, vamos lá. Paralelo, sentido oposto. Está aqui. Paralelo a quê? Paralelo à primeira derivada, né? A primeira derivada vem de V até S. Então, a segunda tem que ser de T até P. No caminho oposto é isso. Então, del T, del P com S fixo. Esse é o resultado. Del T, del P com S e N fixo. Sinal positivo ou negativo? Eu olho para quem? Bem, agora as variáveis que estão no denominador são S e P, portanto, S e P é para onde eu tenho que olhar para definir o sinal. S e P. Observe que as setas saem ambas de S e P, portanto o sinal tem que ser positivo. Então essa é a relação que eu espero. Isso é outra relação de Maxwell. Bom, em termos de relação de Maxwell, é isso que a gente aprendeu a usar o quadrado termodinâmico e obter, tá? Outras relações podem ser obtidas, inclusive outros quadrados termodinâmicos com variáveis que não sejam somente S, P, T e V, tá? Outra coisa importante, né, que a gente pode tirar do quadrado de Maxwell são os diferenciais de todos os potenciais termodinâmicos que aparecem aqui, não é? Por exemplo, U eu vejo que depende de quem? De SV e sempre o N. O N está fixo para todas as derivadas que eu usar desse quadrado, tá? Então eu posso escrever du, se U depende de SV, então vai aparecer um ds, vai aparecer um dv, e o n, né, vai aparecer um dn. Tá? Bom, quem é conjugado a S? A S é conjugado T, certo?
Então eu escrevo T aqui. E a V, quem é conjugado a V é P, então eu escrevo P aqui. E no caso do N, o Mi. Agora os sinais. Né? Os sinais é que é uma questão que vocês têm que lembrar. Veja, U depende disso e disso. Essa variável de U, a seta está saindo. Né? Aquela regra mnemônica que eu coloco para mim mesmo. Se você pode sair de casa é porque você se comportou bem, você se comportou positivamente. Então, sinal positivo aqui. Quando a seta está chegando na variável, né, da qual U depende, nesse caso V, o sinal é negativo. Portanto, aqui vem o sinal menos. Vamos botar o sinal menos. Tá? E no MIDN, como ele não aparece no quadrado termodinâmico, só o MIDN. Tá? Qualquer derivada, eu não precisava nem colocar o MIDN, porque se eu tiver uma derivada aqui, eu estou tratando ele como fixo. Mas eu coloco pelo seguinte, né? Eu posso querer fazer outras coisas com esse diferencial. Tá? Muito bem. Esse é um dos diferenciais que a gente pode obter. Quais são os outros? Tá? Os outros são dos outros potenciais que aparecem aí. Vamos pegar o F, DF. F depende de V e T. Então vai ter um DT, vai ter um DV. E de novo, mais Mi dN, todos dependendo da mesma forma em N. Né? Agora eu olho para o sinal, né? O sinal e quem é a variável conjugada. F depende de V e T. Em T, ó, a variável conjugada, que é S, está chegando em T, portanto, está voltando para casa porque nos comportou bem. Então, menos S, sinal menos porque está voltando, a seta chega até T. Qual é a outra variável, né, de F? É V. Também está chegando, então sinal de novo menos V, opa, não é DV, menos PDV. PDV. Porque a variável conjugada a V é P, tá certo? E é menos porque está chegando na variável V. Então tá aí, DF. Então o quadrado serve para você não precisar memorizar esses diferenciais. Você olha para o quadrado e obtém, né, os diferentes diferenciais. O DH. DH, só de olhar para ali, eu não vou mais fazer o esquema. Né? O H depende de SP, então vai ter um DS, vai ter um DP e o mais Mi dN. Né? No S está saindo e no P está saindo, então ambos são sinais positivos. S é conjugado a T e P é conjugado a V. Está aí o diferencial, DH. Falta só mais um, que é o potencial de Gibbs, DG. Olha lá o G. Né? G depende de T, então DT, depende de P, então tem DP, mais Mi dN. Olha para as variáveis conjugadas. A T eu tenho o S. O sinal é negativo porque está chegando em T, então fica menos S dt. E o P, a variável conjugada é V, o sinal é positivo porque está saindo de P. Então aí, todos os diferenciais dos potenciais termodinâmicos são obtidos também do quadrado termodinâmico. Então essa é a utilidade desses quadrados termodinâmicos. E como a gente discutiu em aula, vocês podem também, como que se diz, escrever outros quadrados possíveis com outras variáveis. Mas o esquema é mais ou menos o mesmo, tá? Não tem muito segredo. A seta saindo, sinal positivo. Seta chegando, sinal negativo, tá? Bem, agora a redução das derivadas, tá? Ou seja, com várias derivadas que devem aparecer nos problemas em termodinâmica, como a gente viu, por exemplo, você quer saber como que a temperatura varia de acordo com a variação da pressão, ou com o número de mols, e por aí vai. Né? Sempre vai aparecer uma derivada conectando essas duas variáveis, temperatura e pressão, temperatura e número de mols, e assim por diante. Mas uma vez que você tem essa derivada, você vai ter que reduzir. O que significa reduzir? Escrever essa derivada em termos de parâmetros termodinâmicos. Tá? Depois de todos os passos que a gente tem que seguir, o seu resultado deve ser uma derivada que é escrita em termos dos parâmetros termodinâmicos, que são o coeficiente de dilatação volumétrica,
a capacidade calorífica molar, seja volume constante ou a pressão constante, e o coeficiente de compressibilidade volumétrico, que é Kt ou Ks. Kt é quando você tem a temperatura mantida constante, Ks é quando você não tem trocas de calor. Tá? Então vamos lá, quais são esses passos? O primeiro desses passos é o seguinte: se você tem na sua derivada um potencial, né, o que você vai fazer? Vai trazer esse potencial para o numerador. Então eu elimino o potencial, né, usando o diferencial do potencial. Nesse caso, o potencial que aparece aqui é o G. Tá? Tenho que trazer ele para dentro da derivada, e aí eu uso o diferencial desse potencial para eliminar a derivada. Como é que eu faço isso? Por exemplo, tá? Certo. Primeiro eu preciso trazer o potencial para dentro dessa derivada. Aí eu tenho que usar alguma daquelas três relações. Eu não sei se vocês lembram, mas eu coloquei, né, nas aulas anteriores, três relações importantes. Por exemplo, del x, del y com z fixo pode ser escrito como 1 sobre del y, del x com z fixo. A segunda relação importante era del x, del y, z fixo. Essa daqui eu introduzo uma nova variável que não está contida nem na derivada, nem do lado de fora, ou seja, nem é mantida fixa. Vamos colocar, por exemplo, o w. Então fica del x, del w, né? E aqui del y, del w. Quem é mantido fixo é sempre o mesmo z. Tá? Essa é uma segunda relação. A terceira relação, del x, del y, z fixo, eu trago o z que está fora da derivada para dentro da derivada. Então fica del z, del y, o x fixo, del z, del x com y fixo. Tá? São três relações que a gente pode usar. Nesse caso, é essa terceira que a gente precisa, porque o g está fora da derivada. E eu vou trazer ele para dentro no numerador. Tá? Então seria essa terceira relação. Usando essa terceira relação ia aparecer derivadas de g. Aí o que eu faço? Eu uso dg, que a gente obteve lá em cima, né? Que era igual a quem? G era a função de TPIN. Então ficava menos S dt mais V dp mais mi dn. Mas como o n é mantido fixo aqui nessa derivada, o dn é zero, eu nem coloco, tá certo? Bom, se a derivada de g né, vai depender, por exemplo, agora del g, del t, né? Então você vai dividir tudo por t, por dt, na verdade. Então aí você sabe que del g, del t, com quem é que fica fixo quando o g entra, né? Fica o v e o n, tá? Então del g, del t vai dar menos s, porque dt com dt é 1, dt sobre dt, né? Mais v del p, del t, com vn fixo. Aí. E aí você continua, vai reduzindo as outras derivadas. Mas isso é só para dar um exemplo de como você tem que usar esse diferencial. Eu não estou aqui resolvendo. A gente vai resolver provavelmente isso mais adiante, tá? Como um exercício. Bem, o segundo passo na redução de derivadas, né? Já que não tem mais nenhum potencial na derivada, você vai para o segundo passo. O segundo é, se contém o potencial químico μ, então você vai trazer o potencial químico para o numerador da derivada e vai eliminá-lo usando a equação de Gibbs-Duhem, tá? Que eu coloquei aqui, tá certo? Então, um exemplo, por exemplo, essa derivada, eu não preciso nem levar para o numerador porque o μ já está lá, mas ele podia estar fora, aí você ia ter que usar uma daquelas relações para trazer ele para dentro da derivada. Tá? Aí eu não preciso fazer isso. Mas já que ele já está dentro e está no numerador,
você só precisa usar esse diferencial. Como a derivada é com relação a t, você vai fazer o quê? Vai dividir toda essa equação por dt, e aí você vai ter o seguinte: del mi, del t com v e n fixo é igual menos s del t é 1, mais v del p del t com Q fixo, v e n. Tá? O coeficiente aqui ficou 1 porque quando eu divido tudo por dt sobre dt é 1, só sobra o menos s. Tá? Então a derivada del mi del t é menos s mais esse termo. E aí você vai fazer outras coisas com essa derivada dependendo dos próximos passos. Mas esse segundo passo acabou aí. Eliminou o potencial químico. Tá? Bom, o terceiro passo é, se na sua derivada ainda tiver uma entropia, né, dentro ou fora dela, traga essa entropia para o numerador da derivada. Né? Aí você vai olhar para o quadrado termodinâmico, ver se alguma das relações de Maxwell elimina o S. Você vai fazer ele desaparecer da derivada. Se sim, você vai utilizar essa relação. Tá? Se não, o que você vai fazer é trazer um dt para o denominador da derivada usando uma daquelas relações. E fazendo isso, você vai ter uma derivada que pode ser escrita em termos dos calores específicos, a volume constante ou a pressão constante. Por exemplo, essa derivada aqui, né, ela tem um S que está fora dela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trazer o S para o numerador da derivada usando a seguinte relação. Del V, del T, um Sn fixo pode ser escrita como menos del S del T com Vn fixo sobre del S del V com Tn fixo. Então, se você lembrar, eu usei uma daquelas relações matemáticas, a terceira delas, né? Trazendo o S para dentro da derivada. Muito bem. Aí eu olho para o quadrado termodinâmico. Bem, está aqui o quadrado termodinâmico. Vamos olhar para del S del T com Vn fixo. Del S del T não vai sair daqui porque o S está aqui e o T está lá no vértice oposto. Então esse não dá. E o del S del V com Tn fixo? Agora dá, porque o S está próximo do V. Então dá para fazer del S del V com Tn fixo seguindo essa trajetória. Certo? E para obter qual é a outra derivada, eu faço, né, a única variável que não apareceu nessa trajetória é o P, sigo uma trajetória paralela, que é essa daqui, no sentido oposto. Tá? Muito bem. Então, o que eu obtenho? Tá? Obtenho o seguinte: del S, del V, com Tn fixo é igual del P, del T com Vn fixo. Então, a derivada do denominador, eu consigo eliminar a entropia usando o quadrado termodinâmico. Faltou ver o sinal, né? Vamos lá. V, a seta está chegando. T, a seta está chegando. Então, sinal positivo, está tudo bem. Então, essa daqui eu elimino, né? Ou pelo menos troco. Eliminei o S, troco a derivada por uma derivada que não contém mais o S. A de cima não dá para usar o quadrado. Aí o que eu faço? Mas aí eu tenho que expressar tudo em termos de Cp ou Cv, porque aqui já tem temperatura. Né? E quem é ds dt? Se eu multiplicar em cima e embaixo por temperatura, T e dividir por T, vamos fazer isso aqui. T e dividir por T. TdS é calor. Calor, né? Como é que você tem calor gerado a partir de variação de temperatura? Para qualquer substância, isso é a quantidade da substância vezes o calor específico, nesse caso o calor específico molar. Tá? Como o V é mantido constante na derivada, então é obviamente que é o calor específico molar a volume constante. Tá? Então essa derivada pode ser escrita assim: del S
del t Vn fixo, multiplicando em cima e embaixo por t, isso é igual a 1 sobre t, t ds é dq, dq com t dá ncv. Aí, ncv sobre t. Essa é a derivada de cima. A de baixo dá para fazer alguma coisa com ela? Ainda não. Isso daí vai depender de um outro passo, porque não tem mais entropia, não tem potencial termodinâmico e não tem potencial químico. Tá? Então, aguardemos. Bem, observem também que aqui eu não precisei usar o item B desse terceiro passo, né? Porque eu consegui eliminar a entropia nas duas derivadas, uma porque automaticamente já é função do calor específico, a outra porque eu usei o quadrado termodinâmico, né, para eliminar o del S, del V, eliminou a entropia da derivada. Tá? Mas resta ainda saber quem é essa derivada. Isso daí depende de outros passos. Bem, o quarto passo. Se sobrou um volume na derivada, traga para o numerador, né, da derivada, e o resultado deve ser expresso em termos de alfa ou kt. Vamos ver. Por exemplo, no exemplo anterior que eu coloquei no passo número 3, sobrou uma derivada del P del T com V mantido fixo. Veja que ele não está dentro da derivada, eu tenho que trazer para dentro do numerador. Então vamos fazer isso. Como que eu faço isso? Usando uma daquelas relações, aquelas três relações. Como o V está fora, isso vai ser menos a razão de duas derivadas. A primeira delas é del V del T Pn fixo, a segunda del V del P Tn fixo. Tá? E o que apareceu aí, né, deve ser substituído em termos desses parâmetros termodinâmicos. Vamos ver. Quem é del V del T? Del V del T, variação de volume com temperatura, pressão constante, número de mols constante. Isso aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Alfa vezes V. Então, vocês devem lembrar o que eu fiz em sala de aula, né? Por exemplo, se eu passar esses diferenciais de del V e del T para diferenças finitas, ou seja, deltas, eu vou ter delta V sobre delta T igual a alfa V, ou delta V igual a alfa V vezes delta T. Então, aí você lembra do que vira em Física 2. Então, a primeira das derivadas é fácil. E a segunda? Del V, del P, Tn fixo. Também é fácil. Né? Variação de volume com pressão é o que a gente chama de compressão. Então, nós temos aqui uma compressão do volume, né? Fazendo o quê? Bom, depende, né? Se eu estiver diminuindo o volume, eu estou aumentando a pressão. Suponha um gás ideal, por exemplo. Diminuir o volume do gás, você está aumentando a pressão. Então, você tem uma compressão volumétrica e isso está associado com um coeficiente de compressão volumétrica que a gente chama de K. Tá? O índice do K vai ser T porque a temperatura é mantida constante, ou seja, o processo é feito de maneira isotérmica. Tá? E o sinal tem que ser um sinal negativo, porque quando o volume diminui e a pressão aumenta, o ΔV sobre ΔP é negativo. Tá? Então, para que o K seja positivo, a gente coloca esse sinal negativo. Tá bom? E claro, faltou, porque isso daqui é feito de maneira relativa. Então, na verdade, o kT é 1 sobre V vezes isso. E, portanto, a derivada, só a derivada del V del P, vai ser kT vezes V. Tá bom? Se em vez de temperatura mantida constante fosse a entropia, né, ou seja, aqui eu tivesse um S, tá? Então aqui seria o Ks em vez de Kt. Seria uma compressão adiabática, tá bom? Bom, esse é o passo de número 4. Eliminamos, né, as derivadas com volume, trazendo o volume para o numerador da derivada e usando, né, a definição dos coeficientes aí, de expansão volumétrica e de compressão, nesse caso isotérmica.
finalmente, o quinto e último passo, né? Tendo obtido, né, as reduções usando todos os passos anteriores, o máximo que vai aparecer na sua resposta são esses parâmetros CV, CP, alfa e KT, ou KS. Né? Como existe uma relação entre esses parâmetros, na verdade, 2 deles podem ser eliminados, sobrar somente 3. Então, toda a sua resposta pode ser escrita, por exemplo, somente em termos de CP, alfa e KT, se você eliminar o CV e o KS usando essas duas relações. Na verdade, para a prova, vocês só precisam se preocupar com os 4 primeiros passos. Tá? Esse quinto passo eu não vou cobrar que vocês façam. Vocês podem deixar as respostas em termos, por exemplo, de KS, CV, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas é claro que na prática, né, é melhor que você tenha o menor número de parâmetros possível. Tá? Então, se você tem 5, mas 2 deles podem ser eliminados por essas relações, aí você tem uma resposta somente com 3 parâmetros. Então, o seu sistema fica determinado somente com 3 parâmetros. Mas esse passo quinto eu não vou cobrar na prova. Então entenda como reduzir até pelo menos o resultado do passo 4. Esse último passo para a gente não vai ser cobrado. Tá certo? Então isso, né, permite que você reduza todas as derivadas somente em termos de parâmetros termodinâmicos. Tá? E aí a gente fez alguns exemplos na aula. Eu vou fazer mais 1 ou 2 aqui para vocês terem um leque maior de possibilidades, né, dificuldade para entender as dificuldades que podem aparecer. Qualquer dúvida, me mandem um WhatsApp e a gente conversa. Bom, o primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício que está no Kalem 741, está na página 196 do Kalem, e ele diz o seguinte: o módulo de compressibilidade volumétrica adiabático é ß igual menos volume molar, ΔP, ΔV, onde Vzinho é o volume molar, com a entropia molar mantida fixa. Na verdade é igual a menos o Vzão, ΔP, ΔV, Sn, tudo quantidades extensivas. Né? Muito bem, digo, o V, Sn são extensivos. Né? Expressa essa quantidade em termos de CP, CV, alfa e KT. Em outras palavras, lembra que na transparência anterior eu escrevi para vocês ΔV, ΔP com Sn fixo do coeficiente de compressibilidade volumétrica adiabática? Tá? Aquilo lá não é uma quantidade toda reduzida, a gente pode reduzir e achar a identidade que a gente quer, que é o que ele está pedindo. É isso que a gente vai fazer. Por que a gente pode reduzir? Bom, é óbvio, né? Porque se você observar bem, essa derivada aqui, ela não está reduzida. Então, quando eu escrevi lá atrás, né, ΔV, ΔP com Sn fixo, tem que lembrar que você tem um S ali, fora da derivada. Então, você tem que trazer esse S para a derivada e reduzi-la. É isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ΔV, ΔP, ΔV com Sn fixo. Como é que eu reduzo isso? Primeira coisa, tem algum potencial termodinâmico da derivada? Não. Tem potencial químico? Não. Tem entropia? Tem. Então, é o terceiro passo que a gente vai usar aqui. E a entropia está fora da derivada, então tem que trazer para o denominador usando aquela terceira relação, né, do cálculo diferencial, que é menos ΔS, ΔV com Pn fixo, ΔS, ΔP com Vn fixo. Tá? Cheguei numa relação que o S está no numerador das derivadas. Bom, aquele terceiro passo tem 2 itens, A e B. Uma vez que o S está no numerador, o que eu faço? Vejo se o quadrado termodinâmico remove a entropia. Vamos ver? Vamos lá, está aqui o quadrado. ΔS e ΔV com Pn fixo. ΔS, ΔV, ops. Aqui é o T que está fixo, não é o P.
Então não dá para usar o quadrado aqui. E del S del P com Vn fixo? Del S del P, de novo, parece que não dá para usar. Então eu não consigo eliminar a entropia das minhas derivadas usando o quadrado. Tá? Então qual seria a outra possibilidade? O item B daquele terceiro item, que é trazer a temperatura para o denominador dessas derivadas. Como são duas, vamos ter que fazer isso para duas delas. Vamos lá. Vamos começar com a derivada do numerador, que é del S del V Pn fixo. Tá? Isso vai ser escrito. Eu tenho que introduzir uma nova variável, então é a segunda das relações, né? Del S del T com Pn fixo, del V del T com Pn fixo. Tá? Bom, del S del T Pn fixo a gente já sabe o que é. Tá? É só multiplicar por T em cima e embaixo nessa primeira derivada no numerador, né? Ou seja, T, T. Então isso daqui vai me dar o seguinte: 1 sobre T, né? TdS é dq, dq dt é o quê? É N, nesse caso é Cp porque a pressão é mantida fixa, né? Dividido pela derivada de baixo. Quem é dv del V del T? Variação do volume com temperatura, pressão mantida fixa. É o coeficiente de expansão volumétrica vezes o volume. Em outras palavras, é Cp sobre alfa V molar. Por que eu escrevi V molar? Porque aqui eu tenho V sobre N, tá, no denominador, que é o V molar. Bom, isso elimina a derivada que está no numerador. Vamos para a derivada que está no denominador. Del S, del P, Vn fixo, certo? Então, introduz de novo a temperatura, isso vai ficar uma razão de duas derivadas. Del S, del T, Vn fixo, del P, del T, Vn fixo. Bem, a derivada no numerador aqui é fácil, né? ds dt a Vn fixo é o quê? É 1 sobre T, vocês já estão habituados agora, N CV. Quer dizer, é idêntica à derivada no numerador da expressão de cima, só que em vez de Cp a gente tem CV, porque aqui é o volume que é mantido fixo, né? Dividido por del P, del T, Vn fixo. Quem é del P, del T, Vn fixo? Aqui não tem nenhuma relação direta que te dê nenhum desses parâmetros termodinâmicos, não é? Então a gente tem que fazer o quê? Reduzir essa derivada. Bom, o bom é que ela não tem nenhum potencial, não tem potencial químico, não tem entropia, então a gente vai para o quarto passo direto, né? E usa o quarto passo para resolver essa derivada no denominador. Então vamos lá. Del P, del T, Vn fixo. Por que o quarto passo? Porque tem o volume aí, né? Vamos trazer o volume para o numerador. Então esse fica menos razão de duas derivadas, é aquela terceira relação matemática, né? Del V, del T com Pn fixo, del V, del P com Tn fixo. Tá? Quem não lembra, dá uma olhada lá atrás na terceira relação e vamos verificar aqui, trazer o volume para dentro da derivada, tem sinal menos aí, tá? Muito bem, aqui eu tenho variação do volume com a temperatura e variação do volume com a pressão. Variação do volume com temperatura e pressão fixa, a gente já sabe o que é αβ, né? Então isso dá menos αβ dividido por quem? Del V, del P é o quê? Envolveu volume, envolveu pressão na derivada, isso é coeficiente de compressão, né? Nesse caso isotérmica, porque
porque a temperatura é mantida fixa. Então isso daqui é V kappa T, com sinal negativo, porque essa derivada é negativa. Então aparece o sinal menos aí. Kappa T é positivo, volume positivo, tem que ter esse sinal menos. E, portanto, isso aqui nada mais é do que alfa sobre kappa T. Problema resolvido. Por quê? Porque agora eu jogo esse resultado, que é essa derivada aqui, né? E eu vou obter del S, del P, Vn fixo é o quê? N CV sobre vezes alfa, né? Vezes alfa sobre T kappa T. Substitui e veja, tá? NCV alfa sobre T kappa T. Esse é o del S del P Vn fixo. Então vamos reunir todos esses resultados, tá? Observe, eu tenho aqui uma das derivadas, eu achei, e a outra derivada eu achei também. Então eu substituo na expressão original que eu estou tentando calcular e a gente vai ter o resultado desejado. Vamos ver qual que é. Bom, aqui eu só copiei a derivada que a gente queria reduzir, que podia ser escrito como essa razão. A gente trouxe o S para dentro da derivada e lembramos que a gente não conseguiu eliminar o S usando o quadrado termodinâmico. Então o que a gente calculou? A gente calculou del S del V com Pn fixo e a gente obteve esse resultado. Deixa eu assinalar ele aqui. Esse resultado, que a gente vai substituir no numerador, del S del V, Pn fixo. O outro resultado que a gente precisava era del S del P com Vn fixo, que é essa derivada. A gente fez todo um cálculo aqui e chegou à conclusão que essa derivada vale isso aqui. Então vamos também assinalar isso daqui. E vamos substituir. Ambos são positivos, não é? Tá? Então o resultado vai ser esse daqui. Então isso vai ser igual a menos del S del V Pn fixo, é Cp, sobre alfa V. Isso é o numerador. O denominador é del S del P Vn fixo, que é esse segundo resultado, N CV alfa sobre T kappa T. E, portanto, o alfa no denominador vai ter um alfa ao quadrado, é isso. Então vai ter CP vezes T vezes KT dividido por CVN alfa ao quadrado, V. Tá aí o resultado desejado. Bem, se eu não cometi nenhum erro, e eu acho que não cometi, ele pede para obter esse coeficiente, né, desse módulo de compressibilidade adiabática, o módulo de elasticidade adiabática, em termos de CP, CV, né, alfa e KT. Tá aí. Claro que ele pode ainda ser reescrito, porque esse Vzinho pode ser escrito como Vzão sobre N. Então o N vai embora, fica só o Vzão. Mas tanto faz, o resultado desejado é esse. Tá? A gente podia ainda brincar um pouco mais, porque ele diz logo no final desse problema, né, qual é a relação do seu resultado com a identidade Ks sobre Kt igual a Cv sobre Cp. E ele pede para você lembrar do problema 3.95. Isso daí eu deixo para vocês, tá? Mas está aí a redução da derivada. Bom, mais um exercício. Esse é o 7.4.13 do Kahlen. Calcule a mudança na energia interna molar no processo Joule-Thomson, onde a mudança na pressão é dP. Expresse seus resultados em termos dos parâmetros padrão.
Então, para quem não lembra, o processo Joule-Thomson é aquele de estrangulamento, né? Ou seja, você tem um gás a uma pressão alta, faz ele passar por uma parede porosa para um outro recipiente com pressão menor, mais baixa, e o gás vai sofrer esfriamento. Esse processo ele é caracterizado, e essa é a chave do enunciado, né? Caracterizado por entalpia inicial e final são idênticas. Tá? Isso é o processo Joule-Thomson. Portanto, né, vai ser apropriado ter em mente aqui que é como se eu tivesse um processo em que o H fosse mantido fixo. Né? E ele quer saber a mudança na energia com a pressão. Então, qual é a expressão que a gente escreve? Mudança na energia, dU, em função da mudança na pressão, dP. Então, tem uma igualdade, e nessa igualdade aparece uma derivada. Que derivada é essa? dU, dP. Né? Por que dU, dP? Né? Porque se isso aqui fosse deltas, delta U, delta P vezes delta P, o delta P ia desaparecer com delta P, ia sobrar delta U do lado direito e delta U do lado esquerdo. Tão simples quanto isso. Mas quem é mantido fixo? Bom, como o processo é Joule-Thomson, o H é mantido fixo e também o número de mols, porque a substância só passa de um lado para o outro, você não tem criação nem aniquilação de nenhuma molécula, né? Em princípio. Então tá aí, a derivada que a gente quer reduzir é essa aqui. Del U, del P, H, N. Então vamos reduzir. Del U, del P, né? Veja bem, eu tenho que sempre começar do primeiro passo. Aqueles 5 passos têm que ser seguidos na ordem. É a última vez que eu vou repetir isso. Tá? Não comece pelo passo 3, 4, qualquer coisa. Sempre pelo primeiro, depois o segundo e assim por diante. Vai verificando se eles são necessários. O primeiro diz sobre potenciais. Tá? Eu tenho potencial termodinâmico aqui? Tenho. Na verdade, tenho 2. Tenho o U e tenho o H. Então, o primeiro que eu vou ter que eliminar é o U. Como ele já está no numerador da derivada, eu vou usar o quê? O diferencial du. Então, quando eu uso o diferencial du é TdS menos PdV. Mais μdN, mas como o N é mantido fixo aqui, então eu não tenho que me preocupar com o N. dN é zero. Então, para obter a derivada com relação a P, eu divido tudo por P, ou melhor, por dP, e isso implica del U, del P, Hn fixo é igual T del S, del P, Hn fixo, menos P del V, del P, Hn fixo. Esse N aqui tá meio feio. Bom, com isso eu eliminei o U das derivadas. Mas as novas derivadas que aparecem, SS, contém ainda um potencial termodinâmico, cada uma. Então eu tenho que fazer a mesma brincadeira com H. Primeira coisa é trazer o H para dentro dessa derivada e o H para dentro dessa derivada. Vamos ver como é que fica? Primeira derivada. Del S, del P, Hn. Como o H está fora, eu uso aquela terceira relação, menos a razão de duas derivadas. Del H, del P, com S, N fixo, del H, del S, com P, N fixo. Essa é a primeira das relações. E vou ter que eliminar o H dessas duas derivadas. Mas vamos olhar também para a segunda das derivadas, que é del V, del P, com H e N fixo. Isso é igual a menos
del H, del P com Vn fixo, del H, né, del V, Pn fixo. Vocês me veem fazendo rápido porque, obviamente, eu já resolvi muitos desses problemas, então é a prática, tá? Vocês vão ficar práticos assim depois de fazerem algumas dessas derivadas. Então tá aí, consegui trazer o H para o numerador de ambas as derivadas, tá? Agora eu tenho que eliminar o H. Como que eu elimino o H? dH é igual a T ds mais V dp mais mi dn, mas o n é mantido fixo em todas as derivadas, então dn é zero. Tá? Então eu tenho agora, veja, são 4 derivadas com H. Vamos eliminar o H em cada uma delas. Né? Então, na primeira é derivada com relação a P, na segunda com relação a S, na terceira com relação a P também, só muda as variáveis. Desculpa. Só muda as variáveis que estão sendo mantidas fixas, tá? E na outra é V, tá certo? Muito bem. Então, primeira coisa, são 4 vezes que eu vou ter que usar esse DH. Na primeira delas é DH, DP, né? DP. E aí eu escolho quem eu vou manter fixo. Então isso implica del H, del P. Se eu mantiver SN fixo, o que que acontece? Ó, a primeira delas é del S e del P, mas se o S é fixo, então isso dá 0. A segunda dp é 1, então só sobra o V. Então a primeira delas é muito fácil, só sobrou o V. Tá? Olha que legal. Vamos ver a outra que tem dp também? A outra que tem dp é o del H, del P com Vn fixo. Então se eu mantiver agora o V e o N fixo, vamos olhar para cá. Del H, del P com Vn fixo. Aqui continua sendo 1, então só sobra o V. Mas aqui é del S, del P com V fixo. Então fica assim. Ó. V mais T del S, del P, né, com V e N fixos. Tá? Bom, eliminei o H dessas duas derivadas. Tem mais duas. Né? Essas outras duas, né, envolvem DH e TDS mais VDP. Uma envolve, uma é del H, del S, portanto eu divido tudo por DS. Tá? E isso implica del H, del S com P e N fixo, é essa que eu preciso calcular. Né? Quando o P está fixo, só que beleza, isso aqui é 0. Porque tem um dp aqui. Então dp é 0. Del S é 1, só sobra T. Isso é a temperatura. Mas eu já sabia, né, que del H, del S era com P fixo era T, né? Essa própria definição da derivada de H com relação a S. Falta agora del H, del V com Pn fixo. Então falta só mais uma. Del H, del V com Pn fixo. Divide tudo por dV e mantém P e N fixo. Então tem o seguinte: del H, del V, Pn fixo. Ó, quando o P é fixo, o dp é 0, então esse termo dá 0. Né? Então eu vou ficar só com del S e del V com Pn fixo. Então T del S, del V, Pn fixo. Obtive os 4 resultados que aparecem, né, nessas duas derivadas. Né, e assim eu posso escrever o del U, del P, Hn de uma maneira reduzida. Vamos lá, deixa eu copiar esse termo aqui.
mais coisa do que eu queria. Isso. Copiando. Muito bem, lá embaixo. Ops. Então, vamos substituir, né? Isso é igual del U, né? Ops. Del U, del P. HN fixo é igual. T, quem é del S, del P com HN fixo, né? Del S, vamos achar o del S, del P. É a razão entre del H, del P e del H, del S, com S fixo e com PN fixo, né? Então vamos ver quem é. Del H, del P com SN fixo, é esse daqui. É simplesmente V, então fica menos V sobre del H, del S com PN fixo, que é T. Então essa derivada dá menos V sobre T. Então a gente vai lá e substitui. Menos V sobre T. T vai embora, né? Então T del S del P, e a outra é menos P del V del P com HN fixo. Del V del P com HN fixo é a razão dessas outras duas derivadas aqui, ó. Del H del P com VN fixo é isso, é V mais T del S del P VN fixo. A gente vai ter que reduzir uma derivada nessa segunda aqui. Mas vamos copiar isso aqui, a gente reduz a derivada lá embaixo. Então fica menos V, né, menos T del S del P VN fixo. Então tudo isso vezes menos V, menos T del S del P VN fixo, tá? Esse é o del H del P com VN fixo. O chato aqui é que é muita derivada, né, pessoal? Del H del P com VN fixo, que tá no numerador com sinal menos. A outra é del H del V com PN fixo. Del H del V com PN fixo é T, né, del S del V PN fixo. Então, menos isso dividido por... Engraçado que menos isso é mais aqui. Dividido por... T, é isso? Del S del V PN. Deixa eu ver, deixa eu reduzir aqui para ver se é isso mesmo. T del S del P, menos P vezes del V del P. Quem é del V del P? HN fixo. É a razão dessas duas derivadas. Uma delas del H del P VN. Del H del P com VN é V mais, né? Perfeito. Né? Então, menos P menos... na verdade era menos e menos aqui. Certo? Mas do denominador, que é del H del V PN fixo, quem é isso? Del H del V PN T. Então aqui na verdade é menos, menos, aqui tem um mais. Tá? Pronto.
menos P vezes isso, o menos dá um mais, perfeito. Bom, parece que é isso, que não tem del U, del P, HN, é isso aí. Então vamos resolver, falta só resolver duas derivadas. Ok, precisamos saber quem é del S e del P. Vn fixo, quadrado termodinâmico. Bom, olhando para o quadrado termodinâmico, del S, del P, opa, T e V. Não serve para nada. Se não serve para nada, o que a gente faz? Traz o T para dentro da derivada, né? Usando uma relação em que o T não aparece, portanto, razão de duas derivadas, incluindo o T. É del S, del T, Vn fixo, del P, del T, Vn fixo. Tá? Del S, del T, Vn fixo, a gente já sabe quem que é. Tá? Multiplica por T em cima e embaixo, TdS é dq, dq com dt é N vezes CV nesse caso. Então fica 1 sobre T N CV dividido por del P del T com Vn fixo. Acho que a gente já fez essa derivada, não foi? Sim, a gente já fez no problema anterior e o resultado era alfa sobre Kt. Pronto, achamos uma das derivadas, del S del P com Vn fixo, né? Que é N CV Kt sobre T vezes alfa. Já essa outra derivada também não dá para usar o quadrado, né? Porque é del S del V com P fixo. O outro era del S del P com V fixo. Então nenhuma das duas, o quadrado termodinâmico vai ser útil. Então o que a gente faz com essa outra derivada? Não eliminou o S. Então, de novo, o item B do passo 3, que era o que? Introduzir a temperatura no denominador. Então, vamos fazer isso. Del S, del V. A gente já não fez lá atrás, deixa eu dar uma olhada. Sim, a gente já fez também, né, no problema anterior. CP sobre alfa V. Então pronto, achamos todas as derivadas, basta substituir, né, na expressão acima. Então a gente vai ter o seguinte, del P, depois de eliminar todos os potenciais, tudo que é possível, é menos V mais P vezes V mais NCVKT T com T vai embora, sobra um alfa aqui, dividido por TCP sobre alfa V. Tá? Enfim, reduzimos tudo, só sobraram os parâmetros termodinâmicos e volume, número de mols, perfeito. Dá para reduzir ainda mais, mas acho que isso é suficiente para mostrar que a derivada pode ser reduzida. Esse foi um problema trabalhoso, principalmente porque envolvia dois potenciais termodinâmicos, energia interna e a entalpia. Espero que não tenha nenhum errinho, se tiver um errinho de alguma coisa que eu pulei, mas eu acho que o espírito de como resolver esse tipo de problema vocês entenderam. Chequem, vejam se esse resultado corresponde ao resultado que vocês vão obter de maneira independente. Em outras palavras, refaçam esse exercício sem olhar o que eu fiz. Comece lá da derivada e comece a reduzir. Tá? E veja se você chega no mesmo resultado. Tá? Então, pessoal, acho que é isso. Em termos de redução de derivadas,
Eu sugiro para vocês façam também alguns exercícios para obter os potenciais termodinâmicos. Lembra como é que a gente usou todas aquelas ferramentas que a gente aprendeu quando tratou das transformações de Legendre, né? Eu te dava um potencial e você tinha que obter, por exemplo, o outro potencial. Seja, se eu dou a energia, você tem que obter um dos potenciais, saber obter esses potenciais. E saber as derivadas desses potenciais. Então, refaça mais alguns desses problemas e eu acho que vocês estarão bem. Qualquer dúvida vocês podem enviar para mim pelo WhatsApp, tá bom? Eu respondo quando puder. Eu acho que por hoje é só, tá muito bom. A gente fez uma revisão, fez alguns problemas. Estudem e treinem. Então, boa sorte para todos, bom trabalho e até terça-feira, dia da prova.